Bom dia, amados, bom dia, povo de Deus. Seja você o sentinela da missão acolhedora. Eu quero que você se inscreva em nosso canal, compartilhe, envie. Mas olha, eu tenho notado que vocês não têm ido lá no nosso canal do YouTube e fazer a sua inscrição. Se inscreva lá, porque nós precisamos de vocês. Precisamos da ajuda de vocês para chegar aos quatro cantos da terra com a palavra de Deus, com esta mensagem que Deus quer fazer conosco. Nos unirmos em oração, em palavra, em meditação, partilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram então no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes, com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Amados, Jesus apareceu aos discípulos pela terceira vez, dizendo aqui na Sagrada Escritura, para que pudessem acreditar. Eu já vim dizendo das confirmações das promessas no Atos dos Apóstolos, que são, nesta semana, sempre vocês podem ver que a primeira leitura é do Atos dos Apóstolos. Eu falei da cura daquele homem que estava na porta do templo por Pedro e João. Lembrem-se,
a realização da promessa, a fé, o crer em Jesus. Ali, quando Jesus mandou atirar a rede do lado direito, com certeza eles já entenderam, opa, é o mestre. Porque eles não haviam apanhado peixe nenhum a noite toda. E quando olharam, eles viram que não reconheceu de primeira vista, mas depois que Jesus disse, lançai a rede, João reconheceu que era o mestre. E disse para Pedro. E Pedro foi doido. Pedro ficou doidinho, foi atrás de Jesus. Amados, nós temos que ir assim como Pedro. Ficar bem louquinho mesmo. Eu sou louquinho por Jesus. Eu quero correr atrás desse Jesus. Eu quero ir até Ele. Jesus foi até Jesus, foi lá dar um abraço em Jesus. Que bom ter o Mestre de volta junto do nosso meio. Amados, hoje Ele está em espírito e verdade. Nós precisamos estar também em espírito e verdade, amando, vivendo esse Cristo. Temos que correr até Ele. É o Cristo que liberta. É o Cristo que restaura. É através dessas palavras que nós vamos crescendo no nosso interior. O desejo de servir, porque os dons já estão colocados em nós. Precisamos colocar em prática. Lembre, amados, Pedro não era homem de muita palavra. Mas no Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedro já saiu logo de cara falando de Jesus e converteu a muitos. Pedro se tornou o líder. Ele assumiu a responsabilidade. Mesmo sendo ele um pecador, ele havia negado Cristo, mas ele não negou a responsabilidade. Amados, eu, um pecador, eu sou um pecador. Eu tenho minhas falhas. Mas não vai ser minhas falhas que vai fazer eu negar o Cristo, porque eu sei que só Cristo pode curar as minhas falhas. Só Cristo pode retirar de mim as minhas fraquezas, as coisas que me atrapalham servi-lo. Então, se eu não for até Jesus, aonde eu irei? Onde eu irei? Lembra que Pedro mesmo disse, só tu tens palavras de salvação. Só Jesus tem palavra de salvação. Só através de Jesus encontraremos o reino do céu. Não há outro meio. E eu digo para vocês, se tem alguém por aí achando que vai encontrar o reino do céu, que vai ter paz na eternidade, por outros caminhos, por outros meios, por outras entidades, sei lá o que, não vai. Isso eu posso dizer. Se não tiver, o caminho for aquele apontado por Jesus Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso, não a terá a eternidade na paz. Amados, se quisermos paz, se quisermos ser felizes, precisamos buscar no coração de Jesus essa felicidade. Temos que correr atrás de Jesus, temos que ir até Ele. Estamos esperando que Ele venha até nós. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vou até vós. Ele disse que estaria conosco. Mas primeiro precisamos ir a Ele, para que Ele esteja em nós. Ele disse que Ele estaria no Pai, e que o Pai estaria nele, e Ele estaria em nós. E junto com Ele traria as bênçãos do Pai. Por isso, amados, Ele vem dizendo a nós que podemos fazer muitas coisas aqui na Terra. Porque nós nascemos para governar a terra. Eu não canso de repetir essa palavra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Entendam o que está escrito. Deus diz para nós governarmos a terra. Deus disse para nós sermos mais. Mas para sermos mais, temos que agora ir até Jesus para recebermos dele todo o ensinamento e através dele acender em nós a chama do Santo Espírito que provém do Pai e do Filho. Vem deles. A realização das promessas. Amados, dê um like, compartilhe. Seja você um sentinela. Envie essa palavra para os 4 cantos da terra. Oi, não se esqueça. Vai no nosso canal. Se inscreva. Nos ajude para que nós possamos chegar aos 4 cantos da terra. Amado, tenha um grande dia. Deus abençoe.